Olá pessoal, muitíssimo bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Este é mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa querida azul, verde e resplandecente Univale. Hoje nós estamos aqui com mais um dos convidados especialíssimos do nosso programa, como é de praxe. O nome dele é Darlan Correia Dias, ele é médico, mestre em gestão integrada do território aqui pela Univale, professor, poeta, gente boa, e vai falar para nós aqui hoje sobre o tema adolescência, uma travessia sócio-jurídico territorial. Meu querido Darlan, muito obrigado pela presença. Bernardo, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, a gente está ensaiando esse papo tem tanto tempo. Verdade. Então eu estou super feliz de estar aqui hoje, concretizando esse desejo. Muito bem, e concretizar desejo é uma coisa que os adolescentes estão buscando a todo momento, né? Sim, Freud já explicava. Freud já explicava. Muito bem, então freudianamente falando, quem é o Darlan por ele mesmo? Eita! Então vamos lá, assim, basicamente sou médico, né? Escolhi a pediatria de ofício, mas de uns 20 anos para cá eu abracei a medicina do adolescente, que é uma especialidade que ninguém conhece, até médicos não conhecem, né? Mas que eu sou apaixonado. Então acho que a definição de Darlan é um apaixonado, né? Por isso os versos, por isso a poesia, por isso a literatura, porque basicamente é apaixonado e a medicina do adolescente é apaixonante. Pronto. Que coisa boa, né? Eu gostaria de um dia olhar para mim mesmo e me dizer um apaixonado. Acho que eu também sou. Pronto, vamos lá. Darlan, conta pra gente, né? Porque por que a gente está trazendo esse debate aqui, né? O aluno, a aluna que virá para a Univale pensando, mas por que eles estão discutindo as questões sociais, jurídico e territoriais do adolescente? Nós já vamos contar, mas primeiro, o que é, Darlan, fala pra gente, o que é ser um adolescente na sua concepção, dentro das suas pesquisas, fora do senso comum, além desse senso comum que a gente fala sobre o adolescente, né? O que ele significa? Rapaz, primeiro assim, a OMS considera adolescente todo indivíduo entre 10 e 21 anos. O ECA, que é a nossa lei principal protetora da infância e da adolescência, fala que é o cara que está entre 12 e 18. E eu atendo até os 23, porque o cérebro ele fica prontinho com 25. Então, até os 23. Mas você imagina um deputado que chegar assim, o cérebro não está pronto, então não dirige com 18, dirige com 25. Vai ser assassinado pelo dono da autoescola. Vai ser assassinado. Eu que sou médico, então nem sou deputado, nem tento fazer isso. Pronto. Mas imagine, é esse sujeito que está na transição, né, entre ser o filho de Dona Maria e seu José para ser um cidadão ao fim do processo. Então é um sujeito em constante modificação. Na minha vivência, nessas 2 décadas que eu só cuido de adolescentes, é o elo mais frágil da sociedade. Olha só. Existe uma expressão, que eu não sei se você já ouviu, que é a hebifobia. Só da sua boca. A hebifobia é o quê? É o preconceito, é como se fosse um etarismo contra o adolescente, né? Quem de nós já não ouviu numa reunião familiar, fulano de tal virou aborrecente? Claro. Né? Claro. Então, assim, a princípio, o adolescente é aquele cara que não está preparado, que é chato, que vai fazer besteira, né? Uhum. E isso é relevante. Por quê, Bernardo? Quando você pega um cara que vai construir uma lei, seja ele gestor, seja ele representante, esse cara vai privilegiar o prematuro, ele vai privilegiar a mulher, o idoso, o adolescente nunca. Então é muito importante falar de hebofobia, é muito importante falar desse elo mais frágil da sociedade, porque a sociedade não está nem aí para ele. Claro. Só os médicos meio malucos. Bom, adorei, assim, eu acho que já valeu a pena, né, porque, veja, qualquer estudante, e eu posso falar isso assim, pensando no tempo que eu tenho na graduação, né,
eu nunca discuti com os meus alunos os direitos dos adolescentes propriamente. Talvez das crianças, certamente dos idosos, Sim. sem dúvida alguma dos grupos vulneráveis, como mulheres, população LGBTQIA+, APN+. Agora, dos adolescentes nunca havia dito. Portanto, se abre aqui um campo extremamente fértil, não só de pensamento, como profissional. E multidisciplinar. Exatamente. Isso né? interessa para sociologia, para psicologia, para medicina, para o direito. Claro, é infinito. Exatamente porque é uma expressão do ser humano. Uma fase, digamos assim. Dito isso, Alan, eu coloquei uma questão aqui para ti, né? Assim, quais seriam os desafios sociais, jurídicos e territoriais para esses adolescentes? Não precisa ser nessa ordem, mas a sociabilidade dele, a territorialidade dele, a juridicidade dele. Eu acho que você já começou a responder, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre esse estar no mundo do adolescente. Sim, construir essa resposta não é muito simples. Mas vamos lá, a gente está falando do indivíduo que deveria estar na escola. Né? Claro. Na minha dissertação eu cito 2 obras de arte. O Ateneu, anos 1800, né? E Sociedade dos Poetas Mortos, que é um dos filmes que eu mais amo. Eu também. Então, anos 80, né? Acho que sim. Então, quase 100 anos de diferença, 2 obras que não têm nada a ver uma com a outra, uma é escrita, a outra é audiovisual, maravilhosas. Nas 2 falam do quê? Das mazelas dos adolescentes, dos jovens na escola. Exato. Então, assim, no imaginário de qualquer um que tenha bom senso, o território do adolescente é a escola. Sim, A família é a escola, né? E o que a gente vê na vida real? O adolescente sendo excluído da escola. Sim. Né? Isso é o feijão com arroz. Qual é a faixa etária que mais tem exclusão da escola, dos meninos saírem, evasão escolar? É a faixa correspondente ao ensino médio, de 15 a 18 anos. Exato. Porque na vida real esse menino tem que trabalhar para ajudar a família. Na vida real esse menino não está dando conta de estudar porque a escola não fala a língua dele, e ele não vai mais, o ensino médio são muito mais matérias, muito mais professores, ele não dá conta e a escola não está nem aí, porque a escola hoje, ela foi feita para o cara que anda no trilho, saiu do trilho, tchau. Uhum. Então, assim, o nosso adolescente, cujo território seria a escola, está saindo da escola. Eu costumo dizer, eu sou muito chamado para ir em escola falar sobre N assuntos, né? Eu costumo conversar com os professores e falar assim, o que você acha, em escola de periferia, que o menino faz quando ele mata a aula? O que tem num bairro de periferia para esse cara fazer? Sexo sem camisinha e fumar um baseado. É isso. Porque não tem nada. Ele não vai para a escola, ele não vai para casa. Claro. Senão vai queimar o filme com a mãe. O que ele tem para fazer? Ele pula o muro, ele cai no colo do traficante. Claro. Né? Então, assim, os desafios são colocar esse cara, principalmente, aonde ele deveria estar. Por isso, o programa Pé de Meia é muito interessante. Claro, claro. Né? Eu estou ajudando o cara a ficar lá. Uhum. Mas não é o único programa. Quer dizer, assim, a sociedade não está pensando nisso. Claro. O que a gente está vendo é o menino saindo da escola mais cedo, né? Antes de fazer o mínimo. O mínimo que a gente quer é que alguém faça o ensino médio. Perfeito, perfeito. Né? Senão a gente está alimentando o ciclo da pobreza. Né? Então eu estou falando mais dessa questão, mas, por exemplo, uma questão que bate na minha porta frequentemente, gestação na adolescência. Claro. Uma adolescente que engravida, ela quase que inexoravelmente sai da escola. Tudo bem, eu sou professor da medicina, volta e meia eu tenho uma aluna que teve neném e ficou na escola e está lá com... Mas é outro, né? No geral, ela sai da escola. Se ela sai da escola, qual é a perspectiva de emprego que essa menina vai ter? Claro. Qual é a perspectiva de remuneração que ela vai ter? E aí as pessoas... Eu até hoje trabalho em maternidade, eu te falei que eu dei plantão ontem à noite. Sim. Não tem um plantão que não tem uma adolescente parindo.
Nossa, Darlan. Né? E aí você às vezes vai conversar com a acompanhante, que é a mãe, é uma mulher de nem 30 anos, que também pariu adolescente. A coisa se repete, por quê? Porque a gente não intervém, a gente não tem, não é dá camisinha, tchau. Não é isso. Né? Então, esses desafios sociais, jurídicos, territoriais, eles estão muito embrincados. Né? Claro, claro. E aí você percebe só por aí como que é desafiante. É desafiador, como você já ensinou, é complexo. E é complexo porque são questões que não adianta mexer uma parte da engrenagem, porque se não mexer as outras, ela acaba lá na frente voltando contra, né? Quer dizer, me parece que há aí um trauma histórico de ausência de política pública, de produção científica, de cuidado, de afeto, de acolhimento para essa camada da sociedade, e que essa farsa, e aí agora eu vou falar uma frase do Marx e vou encerrar, essa farsa construída para o adolescente acaba depois voltando como tragédia, porque é primeiro como farsa e depois como tragédia. Quer dizer, a farsa de que o adolescente ele é só um problema, tornou esquecido, e depois ele se torna uma tragédia social, territorial e econômica lá na frente, porque atrás nós falseamos a existência de um ser humano. Porém, nós continuaremos falando sobre este tema logo depois do nosso intervalo, que é muito breve. Fique conosco, porque o Darlan tem muita coisa boa para falar, porque além de ser um ótimo médico, um ótimo aluno e um grande ser humano, é gente boa para danar e torce pro Fluminense. Eu espero vocês, até logo. Obrigado. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos. A construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem
quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá pessoal, como eu disse para vocês, era rápido, já estamos de volta aqui, continuamos com o Darlan e as suas adolescências. Meu querido Darlan, me diz aqui uma coisa, nós já falamos sobre os direitos dos adolescentes, me parece que eles não estão sendo resguardados, né? De maneira pelo menos adequada e cuidadosa. Conta pra gente, né, pensando no momento em que as pessoas, os adolescentes estão buscando autonomia, mas eles ainda não têm uma autonomia plena. Ao mesmo tempo, lhes é iniciada uma cobrança de responsabilidade e o tempo está mudando muito. Eu chamei aqui na pergunta de tempos líquidos, fazendo uma homenagem ao Bauman. O que você conta para a gente desses jovens entre a autonomia e a responsabilidade em tempos tão movediços? A gente pode falar enquanto médico, mas também enquanto pai. Você de uma jovem. Inclusive, eu quero fazer um registro aqui, já que o Darlan levantou esta bola. Acaba de sair o resultado do exame de ordem e a minha filha foi aprovada. Então, parabéns, Alice, te amo. Obrigado por fazer aquilo que eu não fiz. Está registrado aqui. Me desculpa, mas... Mas era obrigatório. Era obrigatório esse registro. Na verdade, assim, qual que é a meta, tanto do profissional que cuida da saúde, dos pais, da família, é exatamente ser suporte dessa transição, né? Quer dizer, o adolescente, ele é, por força da natureza, hedonista, ele quer o prazer. Perfeito. Né? Ele está transbordando de hormônio, ele está descobrindo a vida, ele está descobrindo uma série de coisas, vai ser a primeira paixão, né? Tudo para ele vai ser a primeira vez. Então, assim, é muita força de descoberta. É muita coisa que ele tem direito de viver. Sexualidade é uma coisa que é um direito do ser humano, claro, né? Que muitas vezes é negado. Então, assim, eu tenho um grupo que tem uma fome de vida, uma fome de descoberta, mas que tem uma trajetória, né? Esses 10 anos aí que a gente mais ou menos fala, são 10 anos decisivos para o resto da vida. Claro. Né? Eu vou escolher... Então, eu saio aqui do início da adolescência, em que eu estou escolhendo o meu time de futebol, para o fim da adolescência, que eu vou escolher uma companheira, que eu vou escolher uma profissão. Olha como é rápido e absurdamente terrível decisivo. A gente ter que botar esses meninos para decidir o resto de suas vidas. É absolutamente fantástico. E tem um autor, que é o Násio, é um psicanalista, que fala isso, que é essa transição de ser da família para virar um cidadão. Ele fala muito sobre isso.
É muito interessante. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? E a gente vive tempos líquidos de amizades, de paixões rápidas, de mudanças completamente. Então, assim, como é que se adapta a isso? E aí você bota um tempero no vatapá ainda, que é a tecnologia, que a gente não pode demonizar. Claro. Né? Ela é um instrumento. Nem adianta, né? Nem adianta. É um instrumento maravilhoso. Mas como é que eles estão lidando com isso? A grande novidade de 2025 qual é? É a lei que proíbe o uso da tecnologia na escola. Sim, dos telefones celulares, exato. Né? Exato. E eu tenho recebido uma quantidade excelente de retorno de professores. De professores. Eles me estão conte. mais bacana, eles estão prestando mais atenção, nem todos, mas estão. Eles estão fazendo jogos de tabuleiro no intervalo, conversando. Então, assim, tem uma modificação que deixa o professor animado. Mas já tem outro professor que fala assim, cara, antes eles ficavam quietinhos no celular, agora eles estão conversando pra caramba. Adorei. Então, é complicado. Mas a grande reflexão que a gente tenta colocar para os pais é, não adianta o cara ficar 4, 6 horas na escola e em casa tu tá com o nariz no celular e nem olhar para ele e ele ficar até 3 da manhã no celular. Então, assim, é uma política interessante, que era necessária, espetacular, mas ela sozinha não vai mudar. Claro. Né? Darlan, é porque assim, né? Assim como tudo, não adianta a gente tratar apenas ali a questão pontual, porque o lance das telas, por exemplo, ele é geral, ele não se resume ao adolescente, né? Muitas vezes isso também é muito do moralismo ali, da hebefobia. Pronto, obrigado, pronto, já temos um nome para isso, né? Hebefobia, pronto. E eu estou bastante satisfeito com esses aprendizados, porque isso me leva a uma outra questão que eu queria te colocar, porque a gente está aqui, você acabou de passar pelo mestrado em estudos territoriais, a gente discute muitas espacialidades, as territorialidades. Diante desse contexto todo, os adolescentes sofrem preconceito, os adolescentes têm pouco tempo para decidir as coisas mais importantes, talvez, da vida deles. É uma fase absolutamente decisiva, e nessa fase decisiva, muitas das vezes eles não têm o amparo que necessitavam, como você vem trazendo para a gente, né? Qual que é o espaço do adolescente? Mas é o que deveria ter, né? Pronto. Faz parte da sua resposta. Exato. Eu insisto, assim, na minha dissertação, a gente pegou grupos vulneráveis. Então, foram mulheres, adolescentes, LGBT, negros, adolescentes obesos, adolescentes com deficiência física. Tem grupos que são tão marginais que até para você achar dados é quase que um parto a fórceps. Por exemplo, o paciente com deficiência, CPD, você não tem dado, você não vê ninguém pesquisar isso. Então, assim, eles sofrem mais violência. Sofrem, mas cadê o número? E para quem está fazendo dissertação, o número é ouro. Obeso, mesma coisa. Então, assim, é tão marginalizado, é tão à margem, né? Então, assim, o espaço desses grupos marginalizados, eles não deixam de ser territórios também. Claro. Né? E como eles contribuem, na medida em que eles têm, vou usar um termo sertanejo, sofrências, né? Claro. Como que isso contribui para aproximá-los e para construir identidade? Né? Foi mais ou menos sobre isso que eu me debrucei. Perfeito. Como que isso faz com que eles construam identidade. Então, os espaços, eles não precisam ser tão guetos, né? Claro. E eu acho que o espaço mágico é a escola, né? Eu estava conversando outro dia com professores. Por que a escola pública, no fim de semana, fica fechada? Ela não é da comunidade. Porque o aluno acaba indo para lá, estou na escola, que saco, né? Tá. Mas se a escola no fim de semana pudesse ser o lugar do churrasco, da pelada, do campeonato, do festival de rima, de batalha de rima, por que a escola não pode ser da comunidade no fim de semana?
Tá. Né? Aham. Entendeu? Então, assim, esse espaço ia ser muito mais próximo deles. E hoje em dia não é. Claro. Né? Deveria ser. Se você se lembrar do seu tempo de estudante, que não faz tanto tempo assim, é um garoto, Não faço, não. era a sua segunda casa. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, eles não têm essa sensação, Tá. de forma nenhuma. Então, esse eu acho que é o grande trabalho da sociedade. Esse é o real espaço. Né? E aí eu gostei muito de você falar de espaço mágico, sabe? É porque o espaço mágico é o espaço da invenção, né, Darlan? É o espaço da invenção. Criatividade, do ócio criativo. Do ócio e da criação e da vivência. Você me disse que em algum momento na nossa entrevista iria se valer para dizer algo poético, artístico. Sim. Você falou espaço mágico, eu não consigo pensar em outra coisa. Então vamos lá. Então agora, este é o seu espaço mágico agora. Então, na verdade, eu uso o termo na dissertação adolescências. Por que adolescência no plural? Veja bem, esse verso aqui vai te fazer entender. Mas vamos fazer uma reflexão. Você acha que a adolescência do menino do Granduquês é igual ao do menino do Turmalina? Definitivamente Adolescências, não. né? Adolescências. Então, hoje é o dia de Clarice, que faz balé, inglês e estuda numa escola particular. Também é o dia do Maicon, que saiu da escola para trabalhar porque seu pai perdeu o emprego. E da Carol, que foi abusada pelo padrasto e está se cortando à noite. E do Tadeu, que gosta de vestir as roupas da irmã e apanha quando a mãe descobre. E do Lucas, que foi pego pelo policial com uma trouxa de maconha. E do Marquinho, que está treinando para o seu primeiro concerto de violino. E do Mário, que namora o Luiz e está pensando em contar para os pais. E da Lisa, que come exageradamente e vomita escondida. E da Maria, que tirou a maior média da sala e é bolsista. E do Biel, que está preocupado com o atraso da menstruação da namorada. E da Leninha, que foge das vacinas a toda velocidade. E do Pedro, que só pensa em tirar a carteira de motorista. E da Alice, que começou seu último ciclo de quimioterapia. E da Virgínia, que acha que tem espinhas demais. Hoje é dia dos adolescentes, dos sonhadores, dos arrojados. Ah, poxa vida, Darlan, que coisa Adolescências. linda. Que coisa linda. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu costumo ser muito honesto comigo. E mesmo que eu tivesse outras perguntas, eu não as faria, porque eu acho que tudo que você trouxe aqui foi super esclarecedor. Eu já sabia que a nossa conversa seria maravilhosa, porque sempre foi, mas isso que você leu agora mexeu muito comigo, né? Estou aqui me segurando, porque estou emocionado, vou te dizer por quê. Primeiro, porque tem o nome da minha filha no seu poema, que é Alice. Segundo, porque eu sou um pai adolescente. Eu tive minha filha com 17 para 18 anos. Terceiro, porque com o seu poema eu pude resolver um problema que eu estava doido para resolver já fazia mais de 20 anos. Se eu tive a Alice com 18, eu estou com 40, faço 42 agora, então ela está fazendo 24 anos. E sabe que dia que ela está fazendo 24 anos? Hoje. Dia 12 de março. Que bacana. Então, eu não poderia receber outra pessoa aqui nesse programa que não fosse você, porque o que eu estava querendo te dizer é o seguinte, porque do 17 para 18 eu virei pai e eu era adolescente e eu perdi o espaço. Hoje você está me contando que naquele tempo eu tinha um espaço. Então eu te agradeço, porque eu acho que não só eu, como vários outros adolescentes vão se sentir acolhidos pela nossa entrevista de hoje, que para mim foi um presente. Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Hoje foi danado. Danado de bom. Que obrigado. Bom, Bernardo. É o que eu falei, a gente estava há tanto tempo ensaiando e hoje a gente conseguiu, foi muito bom. Obrigado você. Você vai voltar aqui. E a vocês todos e todas que estão conosco até agora, peço desculpas pela incontida emoção de hoje, né? Porque foram muitas coisas. Eu recebi a notícia agora da aprovação da minha filha no exame de ordem. Hoje é aniversário dela.
o Darlan vem aqui, me resolve uma questão que com 12 anos de psicanálise eu não consegui resolver, mas ainda assim eu insisto. Façam psicanálise, dialoguem abertamente e acolham as pessoas na sua diversidade. A adolescência é uma fase de transição, mas na verdade, transitando estamos todos nós enquanto formos considerados humanos. E todos que estão em trânsito merecem respeito, acolhida, pois como diria o poeta, caminante no hay camino. Então, nós só somos aquilo que nós fazemos enquanto caminhamos. Muito obrigado pela audiência, assistam os outros programas e até o próximo Questão de Direito. Valeu!